chegamos ao vídeo mais esperado de todos. Como fazer meu filho obedecer? Quem não quer isso? Quem não sonha com isso? Então fica comigo que hoje a gente vai abordar exatamente esse assunto. Antes da gente começar, então, a gente vai fazer aquele breve resumo do que é a obediência, então. O que é, afinal, quem não quer um filho obediente? Mas a gente tem que pensar o que significa a obediência e as consequências que ela tem para a educação do nosso filho, né? Tá bom, eu sei que a gente quer um filho obediente. É gostoso, vai. Eu sei que seria muito mais fácil dizer se falasse, coloca o sapato. E ele falasse, amém, sim, senhora, eu vou colocar o sapato agora. Vai, não é muito mais fácil. Quem não quer isso? Mas não é bem assim que acontece. Quando a gente olha o nosso papel como educadora, será que é a obediência mesmo que a gente quer desenvolver nos nossos pequenos? Bom, então vamos ver. Vamos ver o que é, no dicionário, o que é a palavra obediência. Ela significa ser submisso, seguir as regras, as ordens, os comandos de outra pessoa, seja pelo respeito ou seja pelo medo. Olha isso, gente. Olha o significado da palavra obediência. Quando a gente começa a pensar que a gente está educando o nosso filho para a vida e para ter habilidades que ele vai desenvolver na infância e vai levar para a vida toda. Exemplo, ele vai colocar na mochilinha dele e vai levar na mochilinha dele para o resto da vida tudo que ele está aprendendo agora. A gente começa a pensar um pouco melhor sobre a obediência. Por quê? Quando seu filho for adulto, você quer que ele siga as ordens e os comandos de outra pessoa que é superior a ele? Você quer que ele seja realmente submisso? Quantos adultos estão empacados na vida porque são submissos, porque eles aprenderam a ser submissos e obedientes quando eram lá bem pequenininho? Ah, eu não quero isso para os meus filhos. Você quer isso para os seus filhos? Bom, então a gente vai ter que entender. Se você não quer isso, então a gente precisa começar a pensar melhor um pouquinho. Se é um filho obediente que a gente quer, e eu direi aqui que não. Na educação consciente, ela não acredita na obediência. A educação consciente acredita na cooperação, que é uma colaboração. Isso faz toda a diferença. Por quê? Isso faz toda a diferença, porque a cooperação é eu entender o meu lado, entender as minhas necessidades e ao mesmo tempo que eu entendo o lado e as necessidades da outra pessoa. Se eu escolho cooperar, eu escolho fazer a minha parte, eu escolho contribuir para o bem dessa sociedade. Isso é cooperação. A cooperação é entender que lá no meu íntimo, lá no meu mundo interior, que o outro também tem uma vida, que o outro também tem seus valores, que o outro também tem necessidades e desejos como eu, que viver em sociedade faz com que eu queira cooperar com esse outro, faz com que eu seja parte da minha função aqui na Terra, colaborar com o outro. Isso é cooperação. Enquanto obediência é seguir ordem. Manda, se alguém manda, eu faço. E pronto. Ponto. Mas se eu sigo ordens, eu não entendo essas ordens, eu não penso sobre essas ordens, isso não faz sentido para mim. E aí eu me torno uma pessoa submissa. Sempre recebendo ordens, sempre sendo submisso e sem questionar. Então, é isso que a gente quer desenvolver dos nossos pequenos? E daí? Quando a gente pensa na cooperação, existem 4 ferramentas que podem nos ajudar muito nesse processo. Vamos conhecer as ferramentas? Vamos lá. A primeira ferramenta é o vínculo. A tão famosa conexão que eu falo tanto. Um vínculo é um dos pilares da educação consciente. É a base de tudo. A criança estar vinculada a você. Ela sentir que você está ali, naquela situação, que você olhou para ela, que você enxergou ela.
que ela é vista naquele momento, que ela é um ser humano naquela situação. Isso faz com que ela se abra para o que você tem a dizer. Então, isso é formar vínculos. Por exemplo, se é hora de tomar banho, seu filho está brincando e ele não está nem aí, está lá no mundo dele. O que é o vínculo na prática? É você primeiro entrar no mundo dele. Nossa, querido, você está brincando? Do que você está brincando? Nossa, que legal essa brincadeira e tal. 30 segundos você investe no seu tempo para entrar no mundo da criança. E aí isso faz com que ela se sinta vista, que ela se sinta percebida. E depois de ser percebida e vista, você consegue dar um comando para ela, se você está pensando em que ela obedeça. Quando essa brincadeira divertida, filho, terminar, é hora de ir para o banho. Ah, e ela se abre, porque primeiro tu fez um vínculo, aí ela se abriu. E é isso. A segunda ferramenta, então, que está muito ligada com vínculo, é a escuta ativa. O que é a escuta ativa? É a escuta com a alma. Eu chamo da escuta com o coração. A diferença do vínculo para a escuta ativa é que na escuta ativa eu escuto o que a criança não está dizendo. Eu escuto as entrelinhas do processo. Então, quando eu falo para o meu filho, por exemplo, filho, é hora de tomar banho. E ele fala, não quero tomar banho agora. Na escuta com a alma, com o coração, a gente se pergunta, tá, ele não quer tomar banho agora, por quê? O que ele está querendo te dizer? Todo não do seu filho carrega um sim por trás. Porque se ele não quer fazer alguma coisa, é porque sim, ele quer estar fazendo outra. É isso que ele está te dizendo. Provavelmente ele está te dizendo sim para continuar brincando e não para o banho. Então, escutar com a alma é enxergar isso. É enxergar o lado do seu filho, é praticar a verdadeira empatia. Daí eu valido o desejo dele. Eu mostro para ele que eu estou escutando, que eu entendi. Filho, você não quer tomar banho agora porque você quer continuar brincando. E aí você conduz ele. Tudo bem, você pode terminar essa brincadeira e depois da brincadeira a gente vai para o banho. E dessa forma fica muito mais fácil, depois de dar continuidade naquela situação, de criar o vínculo, de escutar. Bom, outro ponto muito importante, que é a nossa terceira ferramenta para conseguir a cooperação, a obediência da criança, é substituir os limites por regras. Sim, as crianças detestam limites, mas elas adoram as regras, elas precisam das regras, porque as regras trazem uma sensação de segurança. Quando eu digo para a criança, mas agora não é hora de brincar, eu estou colocando um limite. Não faça isso, para com isso, não é para fazer agora. Esse é o limite, é sempre isso, para. Para ou não, para controlar o comportamento da criança, controlar o desejo. Uma regra não é assim. Uma regra é o próximo passo, é o que ele tem que fazer, é o que deve ser feito. Então eu digo para ela: entendi, você quer continuar brincando, só que a gente sempre, depois do jantar, a gente toma banho, é a hora do banho, lembra? Eu falo, eu lembro a regra para ele. Eu não falo que a criança não pode fazer isso. Isso vale para qualquer situação. Substitua os limites pelas regras. Isso ajuda a criança a se sentir envolvida e a entender a lógica do que precisa ser feito. E um ponto muito importante aqui nas regras é que as crianças precisam ver sentido numa regra. Para elas seguirem essa regra, então elas precisam que isso faça sentido. Então você precisa também dar uma explicação sucinta, pequenininha, para que a criança permaneça te acompanhando. Porque se você tem uma longa explicação, ela vai perder aquilo. Ela não consegue memorizar toda aquela explicação. Então, uma explicaçãozinha sucinta, pequenininha, porque daí ela vai entender a regra. Para a criança sentir o impulso de cooperar ou de obedecer, ela tem que entender a regra. Aquilo tem que fazer sentido. Quando a criança faz sentido e quando ela vê lógica na regra, a criança coopera de uma maneira muito mais fácil. E além disso, você está ensinando a criança a pensar, né? É diferente da obediência. É muito diferente da obediência. Que a gente quer que ela só siga nossas regras em
específicas e a gente ensina a criança, a gente não ensina a criança a refletir sobre elas. E é na cooperação que eu quero que a criança entenda por que que ela está fazendo aquilo, por que que ela pode cooperar também em outra situação. E daí vem a quarta ferramenta, que é o acompanhamento da criança. A criança, ela tem uma memória operacional muito curtinha. Então ela se lembra de uma regra lá, se lembra do que ela está fazendo por poucos minutos. Logo depois ela realmente se esquece. Não é de propósito, não é manipulação, ela esquece, ela se distrai com outra informação. As crianças aprendem milhares de informações, elas têm milhares de conexões neurais a mais que a gente, então é tudo muito rápido. A criança precisa saber que o que precisa ser feito e pronto. Você está lhe acompanhando naquela situação? Você está acompanhando ela naquela situação? Você já disse, você ensinou o que precisa ser feito, a regra, que aquilo é importante. Então você acompanha o que ela está fazendo. Por que que isso é importante? Porque a criança pensa, poxa, minha mãe está aqui do meu lado, me acompanhando, significa que eu realmente preciso fazer isso. Porque isso é realmente importante. Agora, se a minha mãe não veio, ela mandou fazer uma coisa, ela nem sabe se eu fiz ou não. Será que isso era tão importante assim? Será que eu preciso obedecer? Será que eu preciso cooperar? Então, é por isso que você acompanhar, dizer a regra e pedir essa cooperação é muito importante. Cooperar, sim. Eu espero que essas 4 diquinhas te ajudem aí, vai se transformando esse jogo todo de regras, né, de obediência para uma cooperação. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de curtir, de comentar. Eu quero te ouvir, eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso. E eu quero saber se você quer ter um filho obediente ou se você quer ter um filho cooperativo para a vida. Um beijo e até o próximo vídeo.